O ano era 2012. Eu estava concluindo a minha dissertação de mestrado. Meu Deus, já faz 8 anos. Eu estava concluindo a minha dissertação de mestrado. E ao longo do meu mestrado, eu estudei análise de discurso. E por que eu me interessei por esse assunto? Porque eu sempre percebi alguns componentes, alguns ingredientes que faziam diferença na hora que as pessoas falavam. O que é que me fazia, por exemplo, ficar mais empolgado ouvindo A ao invés de B? Quais eram os elementos de comunicação que ele utilizava? E são esses elementos de comunicação que eu vou partilhar com você para que você possa aprender a utilizar na sua vida, para ampliar o poder de persuasão, aumentar a sua capacidade de influência e convencimento. E eu comecei a analisar, observar. E eu destrinchei, ao longo do meu estudo, do mestrado, 4 parâmetros, 4 elementos que são fundamentais para que você tenha uma comunicação efetivamente eficaz. Não estou falando só oi, ai, não é só eu estou falando eficaz, para persuadir, influenciar, conduzir, liderar, entusiasmar, engajar. 4 elementos, 4 parâmetros. E quais são? A comunicação ela se divide em mensagem, em comunicação verbal, comunicação não verbal e energia. Vou repetir. A comunicação eficiente e persuasiva, ela tem 4 parâmetros, 4 elementos. A mensagem, a comunicação verbal, a comunicação não verbal e a energia. Cada um desses parâmetros é importante, é representativo. Mas dos 4, o mais importante é a comunicação não verbal. E o que é a comunicação não verbal? É tudo aquilo que eu digo sem pronunciar uma única palavra. É tudo aquilo que eu quero dizer e falo, mas sem expressar e verbalizar. Caramba, Wendel, que loucura é essa? Explica melhor. Claro, com maior prazer. A comunicação não verbal, que é esta que influencia, que aumenta o poder de persuasão, que permite que você possa conversar e transmitir confiança e segurança para seus líderes, para que você possa transmitir confiança e segurança para os seus subordinados e equipe. É a comunicação não verbal que aumenta as suas chances de vender um projeto, uma ideia, quando você começa a conversar com alguém. E o que é? De que ela é composta? Ela é composta por gestos, atitudes e posturas. Gestos, atitudes e posturas. Só para você ter uma ideia da importância da comunicação não verbal, eu até fiz um quadrinho aqui que você vai dar para ver. Olha aqui. A comunicação é dividida nesses 4 elementos aqui. Mensagem, comunicação verbal, não verbal e energia. A importância de cada uma. A mensagem. O que é mensagem? Mensagem é o assunto que eu vou tratar, é o tema que eu vou discutir. Está bem aqui, mensagem. O que é a comunicação verbal? É o que eu verbalizo, é o que eu digo, é o que eu expresso efetivamente de maneira sonora. Essa importância da comunicação verbal é 15%. A energia é o entusiasmo, a empolgação, o engajamento que eu coloco na minha mensagem. Ela corresponde a 15%. Mas a comunicação não verbal a 65%. E ao contrário do que muita gente acha, a comunicação não verbal não é apenas linguagem não verbal. A comunicação não verbal ela é formada por gestos, atitudes e posturas. Eu estou fazendo essa introdução aqui porque o tema aqui desse nosso papo hoje são 3 maneiras para você potencializar a sua linguagem verbal. A linguagem verbal aqui é efetivamente o corpo. Como é que você pode utilizar o seu corpo para transmitir uma mensagem e ser mais assertivo, eficiente, eficaz? Como? De que maneira? De que forma? E aqui eu tenho três formas, 3 maneiras que eu gosto sempre de dizer. São as formas que eu utilizo, já testei no campo de batalha e que se você colocar em prática, a sua capacidade de influência e persuasão, ela vai subir de maneira considerável. Seja para você apresentar a sua ideia, seja para você conversar com um contratante, seja para você bater um papo com um cliente, seja você, profissional liberal, na hora que estiver conversando com alguém, para convencer esse alguém a te contratar. São 3 formas. A primeira delas, preste atenção, a primeira
forma, a primeira maneira para você fortalecer a sua linguagem não verbal é um óbvio que não é óbvio. E o que é? Acreditar no que diz. Eu não sei se você já se deparou com alguém, eu não sei se você conhece alguém. Esse alguém está falando sobre alguma coisa, sobre uma ideia dele, sobre uma ideia dela, sobre um projeto, apresentando uma proposta para você de alguma coisa. Mas a pessoa, ela fala de um jeito, ela usa o corpo de uma maneira que não parece que ela acredita no que ela disse. Vou dar e dizer isso de uma outra forma. Vamos lá. Vamos imaginar que... vou citar um exemplo meu. No passado, no início da minha carreira, especialmente, não no início, no meio da minha carreira, mas quando eu cheguei na Record, eu cheguei num momento em que não se falava em prêmio de jornalismo, não se falava em prêmio de comunicação. E eu precisava convencer os meus gestores. Eu era um repórter local apenas. Importante, mas apenas atuava localmente. Eu precisava convencer a minha chefia, os meus diretores, os meus gestores, os meus líderes, sobre a importância de me permitir fazer algumas matérias especiais para nós ganharmos prêmios. Wendel, eu imagino que foi fácil para você. Não, não foi. Porque na hora, ou na época, 2007, 2008, quando comecei a falar nesse assunto, ninguém falava. É como se você chegasse aqui e dissesse, olha, é importante usar as redes sociais, isso 20 anos atrás. Quem ia acreditar? Ninguém. Então, 13 anos atrás, eu tinha a ideia de fazer projetos especiais que pudessem terminar e concluir, tendo como consequência prêmios, e isso geraria prestígio para a emissora. E a emissora, ela conseguiria vender o comercial dela entre os intervalos por um preço maior comparado às outras emissoras que não ganhavam prêmio. Faz sentido? Só que eu fui oferecer isso no momento em que não se falava em prêmio. Então, eu estou aqui explicando a primeira maneira para você fortalecer a sua linguagem não verbal, que é acreditar no que diz. Voltando. Então, eu precisava vender a ideia. Muitas pessoas se enganam. Você que está aqui, preste atenção, independente da sua atividade profissional liberal. Se você é advogado, se você é médico, se você é enfermeiro, administrador, arquiteto, engenheiro, se você é educador físico, jornalista, fotógrafo, se você é nutricionista, fisioterapeuta, não importa, você precisa vender as suas ideias. Sempre ter essa percepção. Se você é professor, tem que ter a percepção que tudo que você diz é uma venda. É um processo de venda para, no mínimo, gerar engajamento para você. Pois bem, no momento em que não se falava nisso, aí eu chego com a ideia de que nós deveríamos investir em matérias especiais para conquistarmos prêmios, e a partir dessa conquista de prêmios, nós iríamos ter visibilidade e a emissora iria faturar financeiramente com isso. 13, 14, 15 anos atrás. A primeira vez que eu disse isso, na redação que eu trabalhava na televisão, as pessoas olharam para mim e disseram, maluco, louco, doido. Esse cara é doido. Que história é essa? Prêmio? Que negócio de prêmio? Esquece isso. Que loucura é essa? Vai fazer a sua matéria lá policial, fazer a sua reportagem bacaninha? Esquece isso. Eu digo, mas gente, preste atenção. Olha, e aí eu transmitia. Olha, preste atenção. Nós vamos fazer uma abordagem mais ampla. O trabalho vai ser um pouco maior. E nós vamos, a partir dessa abordagem mais ampla, aprofundar mais. Isso aumenta a possibilidade da gente ser reconhecido. E nós vamos ganhar primeiro prêmios locais, depois regionais, depois nacionais. Preste atenção no que eu estou falando. E aí as pessoas, que nada, esquece isso. E eu entendi que a minha estratégia de comunicação estava errada. Porque no fundo, e eu vou confessar para vocês aqui, aliás, essas lives matinais são um conjunto de confissões que eu faço. No fundo, eu não acreditava muito naquilo. Porque é natural, quando nós vamos iniciar um projeto embrionário, dependendo do nível de consciência que nós temos em relação a esse projeto, a gente não acredita não. E tem, naturalmente, quando a gente não acredita, dificuldade para fazer as pessoas acreditarem. E aí eu sugeria não. Eu digo, peraí, deixa eu mudar a minha estratégia. Aí foi quando eu comecei a potencializar
a primeira forma, assunto da nossa live aqui, a primeira forma para potencializar a sua linguagem não verbal é efetivamente acreditar no que diz. E eu mudei a estratégia. Qual foi a mudança? Eu saía de, olha, ei pessoal, seguinte, tem uma ideia muito bacana. Eu saí para o seguinte, gente, em 6 meses a emissora vai estar entre as mais premiadas do Nordeste. Opa! Só que eu falava aquilo dessa maneira, com um nível de entusiasmo, de empolgação, mas tão grande, porque eu acreditava naquilo que eu dizia. Eu realmente acreditava, porque chegou um momento, no início, o nível de consciência em relação ao projeto não era tão grande, mas com o passar do tempo, quando eu comecei a estudar, comecei a detalhar, comecei a perceber, comecei a ler os editais dos concursos, e eu entendi que nós éramos realmente capazes, porque nós já fazíamos um trabalho de qualidade, porque as minhas reportagens, ao lado dos amigos, ao lado dos colegas da equipe, cinegrafista assistente, já eram diferentes. Eu digo, caramba, a gente só precisa fazer um ajuste para estourar e ganhar prêmio. E a emissora vai estar entre as mais premiadas. E ela vai cobrar o faturamento, vai cobrar o comercial mais caro. Quando eu comecei a entender isso e internalizei, acabou. Então eu não chegava assim, não, olha, ei pessoal, é o seguinte, porque antes era assim, eu quero sugerir uma ideia que é legal, tá? Uma coisa assim que você vai gostar. Não. Gente, tem algo aqui que vai mudar a história da emissora. Tem algo aqui que o que vai acontecer é algo que jamais, a emissora tem 20 anos, ela jamais viveu isso. Vai ser um novo momento a partir de agora. Acreditar no que diz. E por que era importante isso? Porque a emissora tinha que investir. Fazer matérias especiais mais elaboradas exigia que ela pagasse a mim, a equipe, o cinegrafista, 2, 3, 4 diárias viajando em outras cidades, viajando em outros estados. Exigia que eu saísse do dia a dia, da rotina diária da empresa, para me dedicar a esse projeto que, para mim, estava muito claro o que iria acontecer, mas que para a maioria, para ela ou para os dirigentes, não estava muito claro. Mas eu acreditava naquilo. Você, quando vai externar as suas ideias profissional liberal, preste atenção. Você, quando você vai dividir, partilhar, falar, desejar efetivamente vender alguma coisa, ideia, projeto para alguém, você tem feito isso? Você, empreendedor que aqui me acompanha, você tem feito isso? Você tem conversado sobre o seu produto e serviço, realmente acreditando no que você faz? Sim ou não? Você realmente tem demonstrado essa palavrinha fundamental, essencial, confiança? Pois saiba que isso é essencial. Porque se você não acreditar no que você fala, no que você diz e no que você é capaz de realizar, me fala aqui, quem vai? Ninguém. Ninguém vai acreditar no que você está propondo. E aí eu acreditei. E depois de um monte de não, eu os convenci. E aí veio a primeira premiação local. Veio a segunda premiação, veio a terceira, quarta, quinta, de repente eram 7. De repente as nossas premiações não eram só locais, eram regionais. E depois viraram nacionais. E aí a emissora começou a faturar mais. E a emissora que eu trabalhava virou referência no Brasil de reconhecimento e premiação. E tudo começou exatamente porque eu acreditava no que eu estava fazendo. E envolvia as pessoas nessa crença. E quem veio comigo se tornou e está entre os profissionais mais premiados do Brasil. Então o que era um desejo para realizar, simplesmente se transformou em 87 prêmios. E até hoje nós estamos entre os mais premiados de todo o Brasil, de todos os tempos. Consegue perceber a diferença disso? E a pergunta que eu quero trazer aqui para a sua realidade agora. Você tem demonstrado confiança? Você realmente acredita no que você está dizendo? Porque lamento, desculpa, se você não acreditar, ninguém vai acreditar não, mas tenha certeza disso. Então a primeira forma para você potencializar a sua linguagem não verbal é você acreditar no que diz, no que fala, no que propõe, no que vende. Primeira coisa, mas não é suficiente.
A segunda coisa, essas três maneiras estão muito interligadas. A segunda coisa é você efetivamente, atenção, é você efetivamente compreender que a maneira de potencializar, uma das formas é você praticando, treinando, vivenciando. Ontem eu estava revendo alguns materiais aqui dos meus alunos do treinamento avançado Revolucione Seu Discurso. E do Enfim Gravando também. E é incrível, são os meus 2 programas de treinamento, 100% online com o meu acompanhamento. E é impressionante como, quando eles chegam de uma forma e quando eles saem, um mês depois é completamente diferente. E eu estava observando isso porque uma das necessidades e requisitos essenciais e fundamentais para você potencializar a sua linguagem não verbal é você repetir. Ou você acha que a maneira como hoje eu me expresso é a mesma que eu me expressava 10 anos atrás? É óbvio que não. Ou vocês acham que a naturalidade diante da câmera de hoje é a mesma de 10 anos atrás? É claro que não. Mas você precisa compreender que essa é uma jornada que ela é contínua e rotineira. Por que os meus alunos conseguem resultados em tão pouco tempo, em um mês? Porque eles começam de uma maneira absolutamente, muitas vezes, sem acreditar em si, mas não param, persistem, avançam, desenvolvem. E você? Tem sido persistente nesse processo? A segunda maneira para potencializar sua linguagem não verbal é ser persistente e treinar o tempo todo. Você tem? Ou você, quando vai fazer uma apresentação, quando você, empreendedor, atende um telefone, alguém perguntando sobre o seu serviço, aí você, não, atende aí, pede para alguém atender. Ou você, profissional liberal, quando está diante do cliente e eventualmente você comete algumas falhas na apresentação do seu projeto para que ele te contrate, da apresentação da sua capacidade, da sua expertise para que ele te contrate, e ele não te contrata porque você falhou, você persiste, treina, ou você desiste, porque esse negócio não é para mim não. Eu vou ter um sócio ou uma sócia que é bom de conversa. O que adianta ser bom de conversa se você não consegue estruturar o seu discurso de maneira apropriada para que efetivamente você seja assertivo? Não confunda pessoas que são falantes com pessoas que são assertivas na comunicação. Preste atenção, são coisas completamente diferentes. Você não pode confundir. E aí eu te pergunto, profissional liberal, quando alguém liga para a sua empresa, para você, ou para sua loja, seja ela de qual for, loja física ou virtual, e começa a fazer questionamentos, pensando em comprar alguma coisa, você simplesmente responde as perguntas dessa pessoa que te liga, ou você tenta estruturar a comunicação de uma maneira para que as perguntas se transformem em desejo para que ela queira comprar? Preste atenção, você está atento no que eu estou dizendo? Isso mudou o jogo para mim, gente. Isso mudou completamente o jogo para mim. Percebe? Então é a forma. Não adianta ser falante. Não tem problema se você é tímido. Não adianta você falar o tempo todo. Aliás, uma das habilidades da comunicação é você saber ouvir. Não adianta você ter vergonha. Não tem problema se você tiver vergonha, medo, timidez. Se você tem muitos vícios de linguagem, você precisa trabalhar isso e estruturar com as ferramentas, estratégias apropriadas, óbvio. Não é no estalar de dedos, pum! Eu chego aqui nessa live, ponho a mão assim na sua testa, a coisa vai funcionar. É óbvio que não, você sabe disso, você é inteligente, você está aqui, você é diferente. Mas você tem consciência que é o treino, é a repetição que efetivamente vai fazer a diferença para você? Deixa eu contar uma história. Eu nadei durante muito tempo. Nadei mesmo, para valer, ali entre os 8 e 14, 15 anos de idade. Nadei profissionalmente, inclusive. Lá no Recife, nadava no Náutico na época, nos aflitos. E ao longo do processo, eu tive uma professora chamada Carmen. Ela era muito pragmática em relação a isso. Eu já treinei dos 8 aos 14, 6 anos, portanto. Eu cheguei no Náutico aos 14, já tinha 4 anos de treino. O que essa professora de natação fez comigo em 6 meses foi o que eu não havia aprendido em 4 anos.
E ela me fez entender a relevância e a importância da repetição, da disciplina, do desenvolvimento. O que eu estou dizendo para vocês, eu digo para os meus alunos. Quando eu faço o feedback dos vídeos, das lives, das gravações, das apresentações que eles fazem, eu digo, olha, preste atenção. Dou as orientações, mas repete, desenvolve, realiza. Não tem outro jeito de ficar bom. Não tem outra maneira. E é verdade. Edilan está dizendo aqui. Tem gente que só fala, não escuta ninguém. Essas pessoas são as maiores pecadoras da comunicação. As pessoas acham que quanto mais falar, isso é um mito, quanto mais falar, mais chance de assertividade eu vou ter. Bam, errado. Por quê? Meu aluno não faz isso. O aluno revoluciona não faz isso. Quanto mais você ouve, você consegue compreender exatamente o que o público ou as pessoas almejam e você customiza a sua comunicação para ser assertivo e ampliar sua capacidade de persuasão. É aí que você separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Mas aqui destacando, portanto, você precisa repetir. O nível de influência e persuasão em envolvimento ele não surge de um dia para a noite. É repetição, repetição. Ô queridos, eu já fiz mais de 2.000 vídeos. Entende? Percebe? Por isso o grau de naturalidade. O que eu posso garantir acima de tudo é que qualquer pessoa é suficientemente capaz. Mas precisa utilizar isso para vender suas ideias, para vender seus projetos, para vender suas habilidades. Porque senão vai ficar só observando os outros venderem. E a terceira maneira para que você possa efetivamente, preste atenção, que essa é a mais importante. Todas as maneiras aqui eu estou partilhando com você. Aqui eu estou partilhando com você 3 maneiras para que você possa potencializar a sua linguagem não verbal. Quando você potencializa a sua linguagem não verbal, você consegue inevitavelmente ampliar a sua capacidade de persuasão, aumentar a sua força de envolvimento e você fecha mais contratos, fecha mais negócios, tem mais alunos, vende mais inevitavelmente. Eu estou partilhando isso aqui com você. Eu já disse que a primeira é acreditar no que diz, a segunda, preste atenção, é a repetição. As primeiras apresentações e exposições, as primeiras tentativas de venda não vão ser boas, eu sei. Mas a terceira, preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer agora, porque a terceira ela é fundamental. É a terceira que muda o jogo. É a terceira que mudou o meu jogo. É a terceira maneira para potencializar a sua linguagem não verbal que efetivamente vai fazer a diferença na sua carreira. Seja você empregado diante de um líder, diante de um gestor, seja você empreendedor que tem pessoas para liderar. O que vai fazer a diferença, a terceira maneira, e eu vou dizer agora, é sangue nos olhos. Preste atenção, eu saí de 0 para 5.700 alunos com sangue nos olhos. Eu tenho transformado de 0 a 5.700 alunos com sangue nos olhos. Eu consigo vender, envolver, engajar com sangue nos olhos. Você precisa ter sangue nos olhos, preste atenção. Como é que você vai convencer as pessoas sem ter sangue nos olhos? E a minha identidade comunicativa é o diagnóstico da minha comunicação, todos nós temos uma identidade comunicativa. A minha identidade comunicativa é de intensidade. Talvez a sua não seja, não tem problema nenhum. Mas sendo intenso ou não, sendo prudente ou não, sendo mais forte ou não, você precisa ter sangue nos olhos. Sangue nos olhos significa necessariamente, preste atenção no que eu estou dizendo, gente. Sangue nos olhos foi fundamental para que eu vendesse a ideia para a emissora que eu trabalhasse e ela investisse para que eu fizesse as reportagens especiais e ganhasse 87 prêmios e até hoje estivesse entre os mais premiados do Brasil. É sangue nos olhos que fez, por exemplo, a minha aluna Danúbia, lá em São Paulo, que trabalha na multinacional, 15.000 funcionários. Danúbia, minha aluna, ela trabalha há 11 anos numa multinacional em São Paulo, menina linda, incrível. Ela passou 10 anos preservando a sua timidez, chegava caladinha, saía na dela, não falava nada, não opinava dela. Sabe aquele conceito de fazendo meu? Danúbia, em um mês, ela se libertou. Aliás, eu falo aqui dela aqui nas minhas redes sociais. Ela se libertou. Dá uma olhadinha aqui depois no meu feed.
Danúbia, ela se libertou. Ela, como ela própria diz, apareceu para a vida, entendeu que precisava opinar, recomendar, sugerir, mas não fazendo isso de toda forma, fazendo isso de maneira estratégica e apropriada, utilizando a assertividade da comunicação para ampliar o nível de persuasão. Sabe o que aconteceu agora no finalzinho do ano? Na reunião da empresa com a vice-presidente dessa multinacional no Brasil, Danúbia é citada como exemplo. Eu também poderia citar, por exemplo, Carlos, advogado do Rio Grande do Sul, que por ter sangue nos olhos e aprendeu efetivamente as estratégias apropriadas de comunicação, ele passou a, na conversa com os clientes, ele é advogado especialista em direito previdenciário, nas conversas com os clientes, ele passou naquele primeiro momento, e ele diz isso, ele narra, ele diz: professor, o jogo mudou, porque eu só preciso de 10 a 15 minutos para fazer o cliente entender que eu sou o especialista em direito previdenciário que ele precisa. Você entendeu? Então como é que você, profissional liberal, vai estar diante de alguém e a pessoa chega com uma dor, uma dificuldade e você, eu acho nada. Ou você resolve ou não resolve. Percebe? Essa é a diferença. Aí você tem uma empresa, você é empreendedor, você tem atividades. Aí você, diante da equipe, talvez nada. Você que dá... Você é o timoneiro do processo, você conduz. Se as pessoas não se sentirem conduzidas, o barco fica à deriva. Todo mundo vai para a esquerda, uma parte quer ir para... Não pode! Eu falo aqui para profissionais liberais e empreendedores e para pessoas que são empregadas e querem galgar, crescer na carreira. Preste atenção, então, sangue nos olhos. Você precisa acreditar no que você diz. Eu, Wendel, por todas as transformações que eu já promovi nos meus alunos, e são muitos, são milhares, não são um ou dois, são milhares, eu posso garantir, no país não tem nenhum método de ensino que entregue resultado mais rápido, 4, 5, 6, 7 vezes mais rápido que o meu em relação à comunicação. Não tem. Eu estou há 17 anos mergulhado nesse universo. Não tem. E sabe por que eu digo isso? Porque eu tenho como provar. Depois dá um passeio aqui pelo feed. E isso me faz fortalecer ainda mais se eu coloco o sangue nos olhos. É isso que você acredita. Você é efetivamente um grande profissional no seu universo, no seu nicho, ou é qualquer coisa, não é bacaninho, é legalzinho, olha... Ou é, ou não é. Simples assim. Portanto, a terceira forma para potencializar a sua linguagem não verbal é sangue nos olhos. É sangue nos olhos. É efetivamente você demonstrar que as pessoas que estiverem com você, elas estão absolutamente tranquilas. Não importa se você é médico, se você é administrador, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é nutricionista, se você é jornalista, se você é fisioterapeuta, se você é fonoaudiólogo, se você, seja lá a atividade que for dentro, entre os profissionais liberais. Ou se você é empreendedor. Ah, você vende esse perfume? O perfume que eu uso, peguei aqui, estava em cima da minha bancada. Vende esse perfume? Eu gosto muito desse perfume, tá? Mas vamos imaginar que eu não usasse. Eu vou vender e vou dizer que ele é o melhor. Se eu entender e acreditar que ele é o melhor. Mas eu não vou dizer, ele é muito bom, tá? Assim ninguém vai acreditar, gente. Lembra que eu falei dos elementos essenciais? Eu citei aqui os elementos essenciais, os 4 parâmetros. Mensagem, comunicação verbal, não verbal, energia. Olha a força da comunicação não verbal, 65%. Eu não achei isso aleatório, eu acordei um dia, pum, pisquei. Eu pesquisei na minha dissertação, eu entrevistei pessoas. 65% das pessoas levam em consideração a comunicação não verbal para definir se alguém é ou não um bom comunicador. Entende isso, percebe? Então vamos engajar, vamos envolver quando estivermos falando, vamos fazer as pessoas acreditarem na gente. E não simplesmente, tal. Ah, Wendel, olha, mas isso aí serve para você. Porque você é um cara isso, é um cara aquilo. Para de desculpinha. Para de desculpinha. Se você está aqui há mais tempo, você conhece a minha história. Você sabe
que a timidez, que a desenvoltura, a eloquência sempre passaram distante. E eu mudei isso. Se você conhece a minha história ou já participou de algum evento e se me acompanha aqui nas redes sociais, depois dá uma olhada no vídeo. Você conhece Célia de Araras, lá em São Paulo, 64 anos. O objetivo dela era, sabe o quê? Poder opinar nas reuniões da igreja. Porque todas as vezes que ela tinha reunião da igreja, ela é muito devota, ela estava lá num círculozinho, todo mundo começava a falar, quando chegava pertinho dela, ela me disse, professor, as minhas mãos começavam a suar, eu ficava vermelho igual um pimentão, aí eu fazia assim, passava, e as pessoas passavam. Hoje, a capacidade e a confiança de Célia são tamanhas que o padre disse, Célia, tá bom, Célia, tá bom. Eu poderia citar Fernando Melo, corretor de imóveis, ele não tinha habilidade nenhuma diante do vídeo, mas aprendeu, não a aparecer no vídeo, aprendeu a estruturar de maneira assertiva o seu discurso e garantiu essa assertividade que ele aumentasse em 30% as vendas em plena pandemia, comparando 2020 com 2019. Entende? Percebe? Eu poderia falar de Juliana Simeão. Tá aqui, eu publiquei com uma entrevista com ela anteontem, assiste aqui. Vale a pena. Eu poderia falar dela. Juliana Simeão, depois que desenvolveu as estratégias e técnicas e assertividade de comunicação, ampliou a capacidade de eloquência, ampliou a capacidade de convencimento e de influência e aumentou o número de clientes. Ela é professora e coach. Entre tantos exemplos. Tudo isso porque passaram a ter sangue nos olhos. E é isso que eu quero recomendar para você. Sangue nos olhos.